Deus, Ele tem, amados irmãos, os seus propósitos. E eu acredito que nesta noite, Deus, Ele já começou a falar aos nossos corações. Livro de Jonas, capítulo de número 1. Quero ser breve nesta noite, mas quero também falar e ao mesmo tempo aprender mais um pouquinho de Jesus junto com os irmãos. Quero mais uma vez revelar a alegria, irmãos, que sinto nesta noite de estar junto com vocês aqui nesta igreja. Amém? Jesus, uma certa vez ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nesta noite você não saiu do seu lar em vão. Você saiu com um propósito de o adorar, com um propósito de receber, ou seja, a palavra de Deus, ou seja, de ouvir a voz do Senhor. E Ele com certeza falará contigo, porque é promessa de Deus. Amém? Quem achou diz amém. Amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, ele, irmãos, fala de várias formas. Glória a Deus. Na palavra do Senhor. E neste texto nós podemos aqui relembrar uma história muito conhecida. Quem sabe você já viu muitas vezes, né? Alguém falar, alguém pregar, falar a respeito de Jonas. E é difícil, é quase impossível a igreja que já tem ali o seu alicerce, que já tem um meio caminho andado, espiritualmente falando, não conhecer esse texto. É muito difícil você não conhecer. Mas a palavra de Deus, cada momento que você abre ela, Deus ele traz coisas novas para as nossas vidas. Ele fala de uma maneira diferente. Estamos lendo o texto de Jonas, mas se eu pregar, vai ser de uma forma. Se o irmãozinho me pregar, vai ser de outra forma. Se a irmã vir aqui pregar, vai ser de outra forma. Quem sabe no mesmo texto, mas Deus ele dá entendimentos diferentes. Amém? Então, não é diferente nesta noite Deus falar ao teu ouvido, quem sabe de uma maneira diferente, né? Mas eu quero trazer para os irmãos, dentro deste texto, algumas coisas, e uma delas é a desobediência de um homem que foi escolhido para fazer a vontade de Deus. E hoje, nesse tempo que vamos presenciar neste mundo, nós estamos vendo muitos homens de Deus que foi chamado para fazer a vontade de Deus, foi chamado para andar com Jesus, mas tem pessoas, muitas das vezes, que estão mudando seus comportamentos, né? Só para você saber de uma coisa, alguém que muitas das vezes foi chamado para apacentar, ele quer ser apacentado. E muitas das vezes a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele escolheu uns para pastor, uns para presbíteros, uns para diácono, uns para auxiliares, uns para bispo, e assim, né, continua o chamado de Deus. O que eu não posso nesta noite é entender e deixar de crer que mesmo sendo presbítero, mesmo tendo uma função eclesiástica, eu não posso deixar de ser servo. Amém? Eu não posso sair do meu nível de ovelha que foi escolhida para se alimentar cada dia do pasto verdejante. Diga comigo, eu faço parte desse aprisco do qual Jesus é o meu pastor. Então nesta noite
eu quero pedir aos amados irmãos, não sou muito de pedir, mas quero pedir apenas um pouquinho da sua atenção para poder aprendermos junto o como é ruim a gente muitas das vezes desobedecer. Eu não estou falando aqui, irmãos, de desobedecer em coisas grandes. Não. Às vezes em mínimas coisas. Assim como eu posso obedecer a Deus em mínimas coisas, muitas das vezes eu posso também desobedecer em mínimas coisas. Então, Deus, em sua palavra, Ele sempre também fala que não há pecadinho e não há pecadão. Né? Ah, irmão, pecou. Pecou é pecado. O mundo está trazendo uma genealogia diferente, tentando aplicar dentro da igreja, querendo mudar a imagem da igreja. Mas a Bíblia diz que aonde está reunido 2 ou 3 no nome dele, ele está onde? Presente. E nesta noite, ele está aqui. Você concorda comigo? Diga amém? Ele está aqui presente. Então, nesta noite, amados irmãos, tenha no seu coração o privilégio de ser um escolhido do Senhor. E esse escolhido não foi comprado com condições materiais, foi comprado a preço de sangue. É verdade. Amém? Por isso que o mundo, né, ama as suas coisas, porque lá há uma riqueza momentânea, há coisas que aos olhos humanos é prazeroso, mas na verdade quem tem a maior riqueza, quem tem a maior felicidade é a igreja. A igreja recebeu um presente que o inimigo luta correndo atrás desse presente, porque um dia ele recebeu, ele tinha esse presente e ele deixou escapar, perdeu e não tem mais volta. Mas quando ele perdeu, eu e você recebemos o direito, a chance de receber, ser presenteado de graça pelo Senhor. E nesta noite eu quero dizer para os irmãos que Jonas era um profeta de Deus. Diga comigo, Jonas é um profeta de Deus. Mas diga comigo, eu também sou. Amém? Você acredita nisso? Você é uma profeta de Deus. Você é um profeta de Deus. Tem pessoas por aí que dizem assim, olha irmão, eu sou pastor e se não me obedecer, morre. Alguém já falou para vocês? Não. Já falaram para mim? Em nome de Jesus. Já falaram? Em nome de Jesus. E disseram assim, ou você me obedece, Repreendido. ou você morre. Em nome de Jesus. Alguém falou para mim. Amém? Repreendido. Em nome de E aí, antes de aprender o que era servir a Deus, eu disse, pronto, está difícil. Porque o homem não me ensinou nem o que é servir a Deus. E agora, antes de me ensinar a servir a Deus, ele quer ensinar a servir a Ele. Está entendendo, irmão? Como é que está aí fora? Então, eu quero trazer para os irmãos algo dentro dessa palavra. Você está com a sua Bíblia aberta? Amém? Amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo o quê? Uma resposta de Deus através da sua palavra. Recado de Deus para o profeta Jonas. Agora vamos observar qual tipo de recado Deus ele trouxe, enviou a Jonas. Porque todo profeta recebe cartas de Jesus. Amém? Para que você veja esta carta, você abra esta carta, você leia esta carta e entenda para quem são as pessoas que estas cartas têm que ser enviadas. Tem momento que Jesus diz assim na sua palavra: vinde a mim todos que estáis cansados. É um tipo de uma carta para um tipo de pessoas. Vai ter momento que Jesus vai falar assim: você pecou, mas há um advogado fiel.
ele antes nesse texto diz, é bom que não pequeis. Mas como ele sabe que o homem peca, está sujeito a pecar, ele diz, filhinho, é bom que você não peque. Mas se você pecar, existe um advogado fiel. Então é uma carta de perdão que é enviada para pessoas que estão pecando. E aí vem um homem e modifica a carta e diz assim, pecou, vai morrer, não serve mais, né? É um perdedor. Você está entendendo, irmão? O que é o pensamento de Deus, a resposta de Deus e a resposta do homem. Por isso que nesta noite nós somos privilegiados por estarmos na casa do Senhor, aonde Jesus habita. Diga comigo, aonde Jesus habita. Já foi falado nesta noite que aqui é a casa do Senhor e você é templo do Espírito Santo. E quando você abre a porta e diz, Espírito Santo, entra, porque a casa é tua. Aí você sente, irmão, o que eu já senti nessa noite. Deixa eu perguntar para a igreja, você já sentiu algo de Deus nessa noite aqui? Então, lembre-se de uma coisa, Ele está aí do seu lado. Ah, irmão, Ele está aqui do meu lado. Não, eu não vou reforçar dizendo para você só isso. Ele não só está aqui do teu lado, como também está lá naquela causa. Amém? Eu quero profetizar nesta noite na tua vida, que enquanto você está aqui, Jesus está resolvendo problemas lá. E você sabe onde é que você está pedindo a Deus. Você sabe o que é que você necessita. Então somente nesta noite creia que você veio aqui e Jesus, quem sabe, Ele foi lá, está lá agora resolvendo causas. Amém? Eu quero profetizar também, antes de entrar profundo nesta palavra, que Deus, Ele já está entrando e vai entrar mais e mais com providências na saúde do nosso pastor. Você concorda comigo? Diga amém. A Bíblia diz que aquilo que for ligado na terra é ligado no céu. Então, o nosso pastor pediu oração, Deus, com certeza, Ele atende a voz, né, do que clama. Aleluia. Então, amados irmãos, veio um dos recados, né, de Deus para Jonas. E essa forma de recado não era uma carta tão difícil, porque era para ele ir evangelizar. Para os dias de hoje, é muito difícil. Tem muitos crentes que aí tem, não sei se você sabe, mas tem estudo para tudo agora. Esse tipo de coisa passou longe de mim, mas tem estudo agora até para você saber falar, saber pregar. Tem agora teologia para você saber girar o corpo. Quem sabia disso aqui? Não sabia disso? Para você, tem um tipo de estudo que você tem que saber quantas vezes tem que virar para a esquerda, quantas vezes tem que virar para a direita. Bem? Mas aí você vai ver, observar, irmão, que lá no rodapé da televisão, antes desse tipo de chefe, essas coisas, alguém falar bonito e tudo, você vai ver lá umas letras, né? Eu não vou nem revelar aqui, você já sabe o que significa, né? E aí, cadê o recado de Deus que Deus mandou? Jesus manda muitas das vezes o homem ir lá e dizer, eu prego para minhas ovelhas, aquelas ovelhas que estão na escravidão. As minhas ovelhas que estão lá no lamaçal de pecado, mas eu não quero elas lá, eu quero elas no meu aprisco, né? Eu quero elas no meu pasto, porque no meu pasto tem alimento de sobra. Mas eu não estou mais como um homem na terra, mas eu tenho homens na terra que eu coloquei, que eu separei para fazer a minha obra. E os homens, irmãos, você vê, não sei se você já viu na televisão, eu não gosto de revelar nome, mas tem um homem que está muito famoso, que ele vem para muitos lugares pregar, e ele chama as ovelhas de minhas ovelhas. Alguém já viu isso? Já assistiu isso? Eu já assisti. Eu fiquei preocupado, fui para a Bíblia, está diferente do que a Bíblia diz.
Amém? Aí ele diz assim, as minhas ovelhas, Jesus disse, espera aí, as minhas ovelhas me conhecem, eu conheço elas, e elas ouvem a minha voz, né? Elas me conhecem. Então, está complicado nos dias de hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mas existe um Deus que descomplica tudo. Amém? O inimigo chega e tenta complicar a mente do ser humano para que não entenda a palavra de Deus. Só que Jesus, Ele é fiel. Diga comigo, Jesus, Ele é Fiel. Ele é tão fiel, irmão, que no momento que eu e você cai, porque todos nós estamos sujeitos a cair. Sim ou não? Sim. Todos nós estamos sujeitos a passar pela fraqueza. Amém? Amém. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Só que quando nós passar pela fraqueza, nós não podemos desanimar. Agora diga por quê. Diga, presbítero, por quê? Não, diga mais forte, senão não responde. Presbítero, por quê? Porque você tem a força de Deus dentro de você. Aleluia. Não tem como. Ah, eu estou fraco, estou. Mas eu tenho Deus que me fortalece. Glória a Deus. E hoje, as pessoas estão achando que o que fortalece o homem, eu vou na casa do Senhor, eu vou chegar lá e vou dar a melhor oferta, eu vou receber a bênção maior. É assim ou não é? Só que não é desse jeito. Jesus disse, olha, quando ides à casa do Senhor, abra o teu coração, observe se você não ofendeu algum irmão, e ali, se você ofendeu, você lança sua oferta no altar, volta, se reconcilia com ele, e aí agora eu vou receber esta oferta. Mas irmãos, o mundo está fazendo com que a palavra de Deus, as pessoas entendam de uma forma diferente, de uma forma errada. Só que a Bíblia, ela nunca vai deixar de ser o caminho do céu. Diga comigo, a Bíblia é o caminho do céu, é o manual do homem. Amém? Jesus disse, olha, bem-aventurado é aqueles que não só que escutam, mas que ouvem a palavra que está dentro deste livro e as pratica. Você sabe por que você está aqui nessa noite? Você sabe? Eu sei. Sabe por quê? Porque um dia você ouviu a palavra do Senhor, aceitou, né? Porque quando a gente ouve a palavra do Senhor, aí a gente levanta a mão e diz assim, aí o pastor disse, quem aceita aqui é Jesus? Aí a gente diz, eu. Mas na verdade nós não aceitou. Jesus já tinha nos aceitado primeiro. Ele já tinha te aceitado primeiro. Ele já tinha perdoado os seus pecados primeiro. Aí por isso que agora a gente criou coragem. Porque de nós mesmos nós não temos força, irmão. Nós não temos. Você quer saber de uma coisa? Estava ali o discípulo. E agora se levanta uma grande tempestade. E naquela tempestade, a aparência dos discípulos, estou falando de homens de Deus, que andava com Jesus, que conhecia Jesus, sabia que Jesus era o homem que parava o vento, mas por um momento, você vê que a luta é tão séria, quando chega a aflição, por isso que Jesus disse, olha, vocês vão passar pela aflição, mas tenha bom ânimo, tenha fé, porque vocês vão precisar utilizar essa fé. E ali, parece que tudo ia ser destruído. Aquele barco ia ser destruído. Só que existia uma coisa. Jesus estava no barco. Naquele dia eram os discípulos, aparentemente, ia tudo perecer. Agora eu quero perguntar para a igreja. Jesus está no seu barco? Aleluia. Amém. 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 Se ele está no teu barco, não se preocupa com a tempestade quando ela se levantar. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Não se preocupe, irmão. Eu estou falando diante da igreja e diante de Deus. Não conheço a vida dos irmãos. Mas nesta noite, eu venho
trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. E quando eu estou transmitindo a palavra de Deus para a sua vida, ela também está vindo para mim. Glória a Deus. Amém? Amém. E Jonas foi, entendeu o recado de Deus, mas ele se acovardou. Mas ele entendeu o recado de Deus com certeza, ele era profeta. Ele sabia o poder que há no nome de Jesus, sim ou não, irmão? Sim. O profeta conhece o seu Deus, mas ele, por um momento, ele disse: espera aí, mas aquele povo daquela cidade é terrível, aquele povo é muito pecador, aquele povo só tem maldade, ninguém ali acha uma pessoa que agrade a Deus. Ele achou que o Deus que ele servia, o Deus dos céus, não poderia salvar aquelas pessoas. Hoje tem muitos profetas que estão assim. Olha para esse mundo e diz que está tudo perdido, não tem jeito. Acha que a Bíblia não tem poder mais. Acha que esse livro ele tem que continuar fechado. E ele fechado, você não vai ouvir Deus falar com você. Mas se você abrir e fazer como Davi disse, medite de dia e de noite. Medite de dia e de noite. Aí você vai receber, meu irmão, toda noite um recado de Deus para a tua vida. Amém. Aí não só através da palavra, não. Através da sua oração. Através do seu joelho. Que muitas das vezes você ora e ali está doendo. Muitas das vezes tem pessoa que tem joelho que já está roxo. E aí não viu nada. Ah, irmão, mas eu tenho orado. Ah, como eu tenho orado. Mas como você tem orado? Qual é a oração? É só você fazer a hora, né, ali, drogar o joelho, e a ação como é que está? Muitas pessoas, né, têm orado, mas sem ação. O melhor de tudo é a ação. É você chamar a atenção de Deus. Ah, irmão, agora compliquei, não entendi nada. O que eu estou tentando dizer para a igreja é que Jonas precisava chamar a atenção de Deus. Ah, irmão, nós podemos com certeza. Não para desafiá-lo. Quem somos nós? Porque senão seremos terminados da terra no momento, né, que ele quiser. Mas chamar a atenção de Deus através da ousadia. Ele nos deu um privilégio, irmãos, de buscar para dentro de nós um espírito de ousadia. Quem sabia disso aqui? Um espírito de coragem. Mas muitos estão pegando, irmão, esse espírito de coragem, sabe para quê? Um espírito que é para ser santo. E aí alguém diz: eu tenho um Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo. Mas quando o irmão cai, vai lá e julga. Joga para fora da igreja. Jesus do céu está dizendo: cuida das minhas ovelhas, ô falso profeta. Cuida daquilo que eu entreguei nas tuas mãos. Não faz, né? Não valoriza um título que eu lhe dei. Porque o título que eu lhe dei é apenas um título. Mas o que vale para um pastor é as ovelhas. Amém? Nesta noite, o que é que identifica que Jesus está aqui? É as ovelhas. Amém? Em meu lugar, eu tenho um amigo pastor que ele diz: olha, no dia que eu não tiver mais ovelha para cuidar, eu não sou mais pastor. É verdade. Eu disse: meu Deus, eu não estou entendendo. Ele tentou me explicar ali. Eu digo: pastor, eu quero todo detalhe. Né? Todo detalhe. Ele disse: porque, irmão, pastor sem ovelha não é pastor. Ah, irmão, mesmo que seja uma ovelha, lembre-se o que Jesus lhe ensinou. O pastor vinha com 100 ovelhas, mas uma se perdeu pelo caminho. O que foi que ele fez? Ele deixou as 99. Ele disse: não, as 99 estão aqui, mas eu não posso deixar aquela que se perdeu. Só era uma ovelha, irmão. Analise nesta noite o que o Espírito de Deus fala à igreja nesta noite. O cuidado que Deus tem com as suas ovelhas
E quando um homem, um profeta de Deus na terra, ele mesmo muitas das vezes, em alguma situação difícil, mas ele disse, eu vou, porque lá tem ovelha que precisa ser cuidada. Jesus me entregou a ovelha e eu preciso dar a minha vida por ela. Por quê? Porque Jesus ele já deu a sua vida por nós. E ali, eu passei por alguns lugares assim, irmão. E eu digo para vocês, não tenham medo. Minha esposa está de prova, testemunho, sabe? Eu, em muitos lugares, já tentei. Coloquei ovelhas que eu fui dar. Recentemente, agora, tem uma ovelha ali em Poço Verde, que já tem 1 ano e pouco que a gente está aqui na garra. E é parente da minha esposa. E Jesus me mandou eu ir, me deu uma revelação e eu fui na casa daquela mulher. Aquela mulher não tinha fé. Ela não acreditava, ela passava uma luta tremenda. Os seus parentes, seu pai inclusive, todos, aquela família ali, problema no casamento, e eu não sabia o que estava acontecendo. Só que Jesus me ensinou que vai ter momento que eu vou precisar ter o chamado de Jonas, mas eu não posso fazer o que Jonas fez. Você está entendendo, irmão? Eu vou ter muitas das vezes o chamado de Jonas, mas eu não posso fazer o que Jonas fez, agir do jeito que ele agiu. Amém? Porque o mesmo Deus que nós servimos é o mesmo Deus que Jonas servia, mas ele não entendeu. E ali eu fui fazer a vontade do Criador, e lá por eu fazer a vontade dele, ele me surpreendeu. E ele disse, olha filho, eu vou te entregar essa alma nas tuas mãos para você cuidar. E eu disse, meu Deus, eu estou lá em Lagarto, como é que eu vou ir para Poço Verde? E ele disse, você vai regar, ou seja, você vai plantar. E aí eu vou preparar polo, né, para regar a árvore e você vai ver o crescimento. E assim eu fiz. Falei para minha esposa, ela não entendeu nada, mas quando cheguei lá, não foi, eu falei poucas palavras, mas na verdade, quem Deus usou para falar algo mais profundo ainda, foi ela. E resumindo, para não tomar muito tempo, essa ovelha mais ou menos tem 2 meses, 3 meses, que ela se bateu. 2 meses mais ou menos. Ela aceitou a Jesus na casa dela, irmão. Orei a Deus, Deus preparou um servo do Senhor, fez o batismo dela, porque a melhor coisa do mundo é você ter um testemunho. Isso, melhor, é meu, a bênção foi completa. Primeiro ela casou, e o marido disse, eu não quero casar. Era uma luta tremenda. Aí Jesus disse, eu vou fazer algo completo, eu vou surpreender. E muitos profetas, homens de renome, já tinham ido lá. E por que Jesus não fez a obra? Porque Jesus, ele ainda quer usar os Davi. Jesus ainda quer usar os pequenos. E as pessoas muitas das vezes não estão entendendo, irmão. Não está entendendo. Não precisa você ter um estudo, uma teologia, aquele negócio todo. Não, só basta você ficar na posição. Você dizer, Senhor, eis-me aqui. E aí Jesus faz a obra, irmão. Jesus ainda está curando, ainda está libertando, ainda está transformando. Jesus, ele não mudou não, irmão. Quem muda é o ser humano. É o homem que está mudando os seus comportamentos, as suas maneiras de crer. Hoje tem crença para tudo. Você sabe, na terra tem gosto para tudo. Mas a igreja de Deus, ela é a mesma. Amém? Os princípios que Deus ensina através da sua palavra são os mesmos. Eu preciso me desviar da aparência do mal. Eu preciso considerar o meu irmão, amar como Jesus ensinou na sua palavra. Mas parece que isso está sendo difícil. As pessoas têm livre arbítrio para fazer o que quiser. Só tem uma coisa: não pode estar no céu de qualquer jeito. O céu é para todos. Mas Jesus ainda está falando que ele ainda é o caminho, a verdade e a vida. Então, nesta noite eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E quero reforçar ainda dentro desse texto, dizer: eu fui o Jonas só na maneira do chamado, mas quando eu lembrei desse texto, aí eu disse, eu vou porque foi Deus que mandou, eu vou. E lá ela aceitou Jesus, depois ele preparou o casamento. Irmãos, está lá em Poço Verde, está congregando, tem um pastor. Eu falei, pastor, eu sou daquele que prego, e a ovelha não é minha, a ovelha é de Jesus. Porque tem pessoas que estão acima. Você tem que, não visite. Não vale
peraí, e ali onde eu vou visitar, não é a casa de Deus? É. Peraí, que negócio é esse? Fique aqui. Se você for lá, não é mais considerado servo. Peraí, quem nos deu a identidade foi quem? Deus. Quem nos salvou foi quem? Deus. Quem libertou foi quem? Quem nos garantiu a salvação foi quem? Quem comprou com sangue foi quem? Deus. Só Ele, irmão. Só Ele tem o poder, amém, de determinar, a Bíblia diz determinar ou bem ou mal, depende do que o homem escolher. Ah, eu quero servir o mundo. Ah, Jesus não vai proibir. Não. Ele não vai pegar pelo seu braço e arrastar. Não, jamais. Aí você está falando de que mundo? Estou falando de pessoas que muitas das vezes estão servindo a Deus e diz o glória, aleluia. Mas muitas das vezes não está servindo a Deus. Está servindo ao homem. Ai, você está falando isso por quê? Porque eu tive essa experiência. Amém? Eu passei quase um ano dentro de uma igreja servindo ao homem. E aí, quando foi um dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo, foi que eu fui abrir os olhos. E Jesus disse: espera aí, meu filho. Você está adorando a outro Deus. E eu não aceito. Ou você me adora, ou você adora outro Deus. Eu não aceito duas adorações. Eu não aceito. Né? Por isso que nesta noite eu quero dizer para você, se o seu lábio foi emprestado ao Senhor, pode ter certeza que Ele se alegrou nessa noite e recebeu o seu louvor. Ah, irmão, não saiu assim muito afinado. Irmão, não saiu assim muito afinado. Peraí, não se preocupa, viu? Porque você louvou foi para Deus. Você adorou foi a Jesus. Não esqueça dessa noite. Mas Jonas, a tristeza é que Jonas, ele tentou fugir. Agora eu quero perguntar para a igreja nessa noite: alguém consegue fugir da presença do Senhor? Não. Não adianta. Glória. Não adianta. Sabe por quê? Porque se subir o céu, ele está. Se descer no mais profundo, ele está. Se entrar debaixo, cavar um buraco, se enterrar, ele está vendo no mesmo tempo. Por quê? Ele é onipotente, né? Onipresente e onisciente. O que você pensa, Ele sabe. Aonde você vai, nos quatro cantos do mundo, Ele está te vendo, né? E o seu futuro, o que vai acontecer, Ele já sabe de hoje. O tanto de bênção que é de Deus vai receber, Ele já sabe, sim ou não? Sim. Tanto de prosperidade que o irmão Monteiro vai conseguir nessa terra, Jesus já sabe. Amém? A saúde perfeita que o nosso pastor Zé vai receber daqui a pouco tempo, Jesus já determinou, ele sabe. Então ele é onisciente. Mas ainda as almas que Jesus vai trazer para esta casa e vai encher, e o pastor Zé vai dizer assim: irmão, me ajuda para eu comprar mais cadeira. Ele já sabe. Amém? Tem almas agora que está aprisionada, está lá na prostituição. Tem muitas almas que estão agora, irmão, no alcoolismo lá. Sabia disso? Tem muitas. Mas essas que vão ser salvas, Jesus já sabe agora. Amém? Amém. Vamos, para não tomar muito tempo. Versículo de número 3. E Jonas se levantou para fugir diante da face do... Era para ele ir para um lugar e ele foi para outro. Né? Aquela cidade no qual Jesus determinou ele ir, não era para Jonas olhar o pecado daquelas pessoas. Era para Jonas olhar o tamanho do Deus que poderia perdoar o pecado daquele povo. Aleluia. E mudar a vida, o comportamento, a história daquela cidade. Aleluia. Era isso que Deus estava dizendo para Jonas: Jonas, vá, apenas faça a minha vontade. Porque quem vai fazer a obra sou eu. Aleluia. E muitas pessoas estão pensando que é eles que fazem a obra. Não. A gente apenas somos chamados para determinar aquilo que Deus manda. E se é aquilo que Deus manda, Ele garante. No versículo de número, continuando o versículo de número 3. E descendo
a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar, olha agora o mistério. Deus, Ele cria situações, dependendo da minha fé, da sua fé, ou dependendo do nosso comportamento, como estamos diante dele, como estamos servindo a Ele. Ele cria situações. Quando eu e você estamos, irmãos, servindo ao Senhor, com alegria, com pouca força, você está muitas das vezes passando por uma luta, uma tempestade muito grande, e você está clamando ao Senhor, você não está murmurando, você não está reclamando daquela situação. Jesus cria uma situação diferente, acalma a tempestade e cria uma nova história na sua vida. Ele faz, ainda nesse tempo que nós estamos vivendo, o mesmo Deus que fez o impossível acontecer lá no passado, Ele ainda faz o possível acontecer no dia de hoje. O que eu quero tentar dizer para a igreja nesta noite é o seguinte: é dizer que todos os projetos que Deus ele fez e realizou na vida dos profetas do passado, Ele fez também projetos nas nossas vidas. E se ainda não aconteceu da maneira que você foi profetizado, né, da maneira que você sonhou, deixa eu dizer uma coisa para você: o projeto, o sonho não pode acabar. O projeto ainda não se cumpriu, mas é porque o tempo ainda não chegou. Mas deixa eu dizer uma coisa para a igreja nessa noite: espere só mais um pouquinho. Continue servindo ao Senhor com alegria, continue clamando a Ele, continue louvando a Ele, continue exaltando o nome dEle. Ah, irmão, em qual situação, em qualquer situação, continue exaltando o nome dEle, porque através de você exaltar o nome dEle, Ele vai cumprir com tudo aquilo que Ele te prometeu. Esse Deus é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, é o Deus único, fiel e verdadeiro. Amém? Não quero tomar mais tempo. Essa foi a palavra que o Senhor Ele nos deu e colocou no meu coração. Desde já eu quero mais uma vez, pastor Oséias, agradecer ao Senhor e toda a igreja por esse carinho de estarmos, aqui. E eu quero dizer para o Senhor algo de Deus nessa noite. Isso do meu íntimo, né? Sempre que Deus preparar, eu quero estar aqui com o Senhor, ajudando nesta obra, tá certo? Deus ele conhece o desejo do meu coração. Eu estou pedindo algo a Deus. Eu vim até conversando com o irmão Monteiro, né? Mas deixa Deus agir, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de mistério. Eu só quero dizer para a igreja o seguinte: eu observei um pouco o áudio da nossa irmã, chegou até mim, irmã. Chegou aquele áudio e por acaso não foi, né, irmão? Por acaso não foi. Então, foi um áudio santo, certo? E guardei com muito carinho, tá aqui no meu celular. Eu só digo para a irmã uma coisa: continue orando por nós. Amém. Tem mais ou menos 6 meses que eu estava aqui, eu saí do trabalho, e aí eu disse: Jesus, já que eu voltar para Poço Verde? E aí eu fui orar a Deus. E Deus disse: não, ainda não, Ele quer necessidade. Quando foi na semana seguinte, Deus abriu outra porta. Estou trabalhando. Então, eu não sei quantas portas Deus tem, mas eu disse: Jesus, o tanto de portas que o Senhor tiver aqui, eu quero. Eu quero. Eu nunca fui assim, de meio assim, de receber. Eu não sou muito de pedir, sou mais de agradecer. Mas Jesus disse: já que você me agradeceu muito, então eu vou lhe abençoar muito também nessa cidade. Então, a maior bênção que eu disse para ele: eu quero, Senhor, mas a maior que eu quero é a espiritual, de estar fazendo a obra do Senhor. E uma das portas que Deus abriu, né, foi aqui, né? Eu senti algo que eu não senti em outro lugar. Certo? Eu gosto, irmão, eu sou essa pessoa que vocês estão vendo. Eu sou humilde, tímido. Se você for no meu, na minha casa, você vai ver a minha conversa, o trabalho, todo mundo, a verdade, eu sei, não é um pouco assim, meio por fora, porque eu observo as coisas. Eu não gosto de ser aquela pessoa que quer ser melhor do que os outros. Não. Tem um pouquinho do conhecimento da Bíblia, mas eu gosto de deixar Jesus agir, porque quando Jesus age,
quando Jesus opera, ninguém pode impedir. É verdade. Quando ele diz é eu que estou no controle, então acabou. Somente aceitamos a sua vontade e assim se concretiza tudo que ele nos prometeu. Então eu quero estar ajudando o pastor Oséias em todos os momentos que assim Deus ele nos permitir. Claro, vou precisar muito do irmão Monteiro, né? O Monteiro vai ser um negócio, já que ele deixou Deus usar, né? Para nos chegar até aqui, fazer conhecer o pastor Oséias dessa igreja. Então, o Senhor ainda vai pagar muito preço, mas uma coisa eu digo, irmão, vai também ser muito abençoado. Amém? Meus amados, eu quero agradecer por tudo isso em nome